Amigo produtor rural, venho aqui hoje, nessa tarde de domingo, para lhes falar sobre algo extremamente importante para cada um de nós: família e patrimônio. Todos nós, ao longo da vida, trabalhamos arduamente na formação de um patrimônio, instituímos a nossa família e gostaríamos muito que o nosso sacrifício, que o nosso patrimônio, que o nosso legado, ele passasse para os nossos herdeiros de forma que nós pudéssemos ver a perpetuação desse legado, sentir a perpetuação desse legado ainda em vida. Tudo isso é importante, tudo isso é possível desde que nós possamos empreender, implementar um sistema de organização. É preciso que os pilares da instituição familiar, da formação patrimonial e da gestão desse negócio, da gestão desse patrimônio, estejam devidamente alinhados, para que você possa ter certeza de que todo o sacrifício de uma vida, todo o patrimônio que você amealhou, ele possa passar para gerações futuras, né, com os bens devidamente protegidos e com a família inteiramente em segurança. Você não precisa pensar que a execução de um planejamento patrimonial e sucessório é algo que você está fazendo para o futuro, como se você estivesse prevendo e elaborando os trâmites de sua própria morte. Não, não se trata disso. Esse planejamento patrimonial e sucessório é um planejamento que você faz para a sua vida, para a vida da sua família, para a boa gestão do seu negócio. Você precisa estar organizado. E só de forma organizada você vai saber que o seu legado vai passar para outras gerações. Você precisa se preocupar com a formação dos seus sucessores. Se você não se preocupar com a formação dos seus sucessores, você deixará apenas gastadores de herança. Não é isso que você quer. O gastador de herança deixará que o seu patrimônio se perca. Quando você se for, certamente esse patrimônio vai se esvair, esse legado ele não vai se perpetuar, porque você não se preocupou em formar sucessores, apenas herdeiros. Os herdeiros são recebedores, no mínimo recebedores de herança. Não é? E você precisa se preocupar com a formação do seu sucessor. Quem é o sucessor? Qual a diferença entre herdeiro e sucessor? O herdeiro é o seu descendente, o ascendente é a pessoa que recebe a herança. O sucessor é aquele herdeiro, aquele descendente, ou ascendente, ou colateral, aquela pessoa que adquiriu identidade com o legado, identidade com o patrimônio. Muitas vezes você pode pensar, olha, meu filho é médico, é engenheiro, ele mora na capital, e ele não tem nenhuma prática, nenhum trato com o nosso negócio, a nossa atividade, uma atividade rural, e ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado. Nada disso tem a ver com identidade, com patrimônio, com formação de sucessores. O sucessor, ele deve entender que ele um dia vai receber aquele patrimônio, um dia ele vai receber aquele legado, e ele precisa conhecer esse patrimônio, ele precisa conhecer essa atividade econômica, ele precisa conhecer toda os meandros dessa atividade empresarial para que ele possa dar continuidade. Mesmo que ele não toque o negócio pessoalmente, ele poderá delegar a gestão desse negócio, mas com segurança, com conhecimento, não é? Porque se ele não tiver segurança, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver identidade com o negócio, identidade com o patrimônio, com o legado, esse legado vai se perder. Porque se ele não sabe fazer, se ele não sabe mandar, se ele não tem condição, capacidade para delegar, certamente esse legado vai se perder. Porque ele vai vendê-lo, ele vai transferi-lo para outra titularidade por qualquer preço e a qualquer momento. Porque ele não sabe tocar aquele negócio. Então é preciso que você faça com que o seu sucessor ele adquira essa identidade com o negócio para que ele possa perpetuar o legado, o patrimônio, o esforço, o sacrifício de toda uma vida do patriarca, da matriarca, do instituidor de um patrimônio. Tudo isso é possível desde que você empreenda o seu sistema de planejamento patrimonial e sucessório. O nosso ordenamento jurídico pátrio, ele tem várias ferramentas, vários mecanismos, vários desenhos para que você possa proteger o seu patrimônio e dar segurança à sua família. Todos eles têm as suas vantagens e têm os seus pontos de atenção também.
não é? No ordenamento jurídico, nós temos o Velho Testamento, que é uma ferramenta muito precisa, mas que ela não evita, digamos, que adiante a família passe pelo expediente de inventário, que é um dilapidador do patrimônio, não é? Que é um empobrecedor da família. Faz-se o inventário quando não tem jeito, a família não fez nenhuma forma de planejamento patrimonial e sucessório, e não tem outra forma de transferir o patrimônio da pessoa que faleceu para o herdeiro, para o sucessor, se não for através do inventário. Não é isso? Então, o testamento, ele, além de necessitar da justiça, que é o RAC, o registro, a abertura e o cumprimento, precisa da justiça. Além disso, ele não evita o inventário, porque se houver uma indagação de qualquer dos herdeiros, um herdeiro suscitar uma dúvida qualquer, olha, fulano foi mais aquinhoado do que eu trabalhei muito mais, isso vai terminar indo para a justiça, com a apuração de haveres, vai ter que ser executado o inventário. Então, o Velho Testamento, ele não evita que se proceda ao sistema de inventário, que é um dilapidador de patrimônio. Nós temos outros expedientes, como a doação pura e simples, a doação com reserva de usufruto, que é a mais comum. Uma doação com reserva de usufruto, você doa todo o seu patrimônio em vida para os seus sucessores e você conserva o usufruto vitalício para você. Ocorre que você vai pagar o imposto, o ITCMD, que é o imposto progressivo, hoje no Brasil vai até 8%, e é um imposto muito cruel, muito rigoroso para as famílias. Além disso, você poderá, digamos, ao longo da vida, precisar de um daqueles bens que você doou e, por exemplo, se você doou a um filho que é casado e ele tiver um revés qualquer, um problema qualquer com a esposa, e a esposa disser, olha, já foi feita a doação para minha família, eu não concordo com esse bem retornar ao patrimônio do patriarca, então você não poderá dispor daquele bem. Então, é um entrave muito grande, porque é uma via indissolúvel a doação. Nós temos também a questão do seguro, você poderá durante a vida empreender o seguro que você vai pagar durante todo o ano, mas você poderá quinhoar de forma desigual as pessoas, mas não evita, porque se tiver um outro bem qualquer ou alguma outra indagação, certamente isso será inventariado, os haveres serão inventariados. E eu acredito que o seguro, assim como a previdência privada, seja uma forma de planejamento complementar. Isso complementa o nosso planejamento. Nós temos o sistema também de pejotização através do sistema holding, não é? A holding familiar, a holding rural. É um sistema bastante eficiente, porque você evita o sistema de inventário, porque todo o planejamento patrimonial sucessório, ele deverá ser feito para evitar o sistema de inventário, que o inventário que dilapida cerca de 40% a 45%, transforma o Estado não só em herdeiro, mas um meeiro do seu patrimônio. Você trabalhou a vida inteira e o seu meeiro, de fato, de direito, será o Estado, né? Com as despesas que você vai pagar, com o ITCMD, às vezes com georreferenciamento, o ganho de capital, uma série de outras despesas cartorárias, não é? Advogados, contadores, você terá uma dilapidação de cerca de 40% a 45%. Isso considerando o imposto progressivo de até 8%, porque o nosso imposto está quase passando de 8% para 20%, quiçá 27%, não é? Porque existe lá uma PEC lá no Congresso que ela tensiona que esse imposto progressivo de até 8% ele passe para 20% ou para 27%. Então, isso será extraordinariamente cruel para as famílias que tiverem que enfrentar o expediente de inventário. Então, nós precisamos pensar rápido no nosso planejamento patrimonial e sucessório, não é? Além desses expedientes, nós temos também os expedientes além-mar. Você, diante da instabilidade econômica que você poderá observar, você pode dizer, não, parte do meu patrimônio eu vou fazer um investimento fora do país. Existem esses investimentos seguros, legais.
Você pode, por exemplo, constituir uma fundação privada, você poderá constituir uma offshore, você poderá constituir uma trust. Há várias maneiras de você internacionalizar os seus ativos, se você quiser fazer um planejamento patrimonial que poderá consorciar também com o investimento além-mar, não é? Mas, diante de todos esses expedientes, você poderá escolher aquele que melhor se adequar à sua realidade patrimonial e à sua realidade familiar. Tudo que puder ser feito dentro de um planejamento patrimonial e sucessório para evitar o inventário, você deverá fazê-lo, porque não é justo que você trabalhe uma vida inteira, forme um patrimônio junto com o patriarca ou com a matriarca, e você, de repente, quando você faltar, esses bens, eles só passarão para os seus herdeiros em cerca de 40% ou 50%, porque o restante ele será perdido em despesas. Por exemplo, se você deixar os bens sem regularização, há pessoas que se preocupam em adquirir o patrimônio, mas muitos dos bens não estão no IR, muitos dos bens não estão georreferenciados, alguns bens não estão sequer registrados em cartório de registro de imóveis, não estão titulados. Então, toda essa regularização faz com que o herdeiro, o sucessor, se ele não tiver volume de capital suficiente, se ele não tiver lastro para cumprir essas despesas de regularização, ele termina vendendo, passando isso adiante. A pessoa que compra é que vai regularizar, e alguém que compre um patrimônio, parte de um patrimônio sem regularização, é claro que vai comprar com deságio. E o deságio faz com que você perca cerca de 20% ou 25% mais do que a despesa que você já ia gastar. Então, isso é muito cruel, isso é muito dilapidador, e por todos esses motivos nós deveremos pensar em fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Nós temos, por exemplo, expedientes como a Hold, por exemplo, que já está entre nós desde 1976, não é? As grandes fortunas, os grandes empresários, esses não deixam que as suas famílias passem pelo expediente de inventário, porque eles fazem as suas holds, eles fazem o seu planejamento patrimonial e sucessório. Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não vou fazer a minha hold agora, eu não tenho condição de fazer a minha hold agora, eu não posso fazer a minha hold agora, mas é o momento de você fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório, mesmo que você não queira fazer a sua hold, não é? Mesmo que não queira. É o momento de você pensar em começar a regularizar a sua situação patrimonial e a sua situação de estrutura familiar, para que você comece a constituir a sua formação de sucessores do seu legado e do seu patrimônio, para que você não entregue os seus bens adiante de forma não integral, fazendo com que o Estado seja mais um herdeiro muito voraz, porque ele consome cerca de 40% a 45% do seu patrimônio, como eu já dizia. Então, pode não ser o momento da hold, mas é o momento certamente de você começar a fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório. É preciso pensar nisso, amigos. Só organizando o patrimônio, só através do estabelecimento de governança corporativa familiar, acordo de sócios, protocolos familiares, e que a gente começa a organizar o patrimônio para que o nosso herdeiro, o nosso sucessor, comece a adquirir essa identidade com o nosso legado, com o nosso patrimônio. E a gente possa ter certeza absoluta de que esse legado não vai se perder. Ao contrário, ele vai se perpetuar. E fazendo o planejamento patrimonial e sucessório, nós estaremos o quê? Nós estaremos planejando o futuro que nós queremos para a nossa família, não é? O que nós desejamos para o nosso legado, que é a perpetuação, né? Em vida nós poderemos auferir uma extraordinária eficiência tributária, porque através de um planejamento desse nós poderemos tributar na pessoa física quando for mais favorável e na pessoa jurídica quando for melhor, não é? Ou fazer uma tributação híbrida, mista. Então, todos esses aspectos são interessantes. Quem faz um planejamento patrimonial e sucessório continua na administração de seus bens, não é? A depender do expediente que ele escolher, que ele desejar, que ele sentir que é o mais adequado para a sua realidade familiar e para a sua estrutura patrimonial e de negócio,
Ele poderá certamente continuar na administração dos bens, ele poderá continuar como, digamos, um usufrutuário vitalício, ele poderá conservar os seus direitos políticos, ele poderá vender, trocar, não é? Fazer como ele bem quiser em vida. Então, ele continuará como administrador de tudo, como antes, só que de forma organizada e gozando de uma extraordinária eficiência tributária. Então, é preciso que nós comecemos a pensar no nosso planejamento patrimonial e sucessório. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, aquele lá, milionário, ele faleceu, a família não teve nenhuma dificuldade. Se não teve dificuldade, amigo, é porque lá atrás ele fez o planejamento patrimonial e sucessório. Porque se ele deixasse o patrimônio dele desorganizado, a família ia perder metade do patrimônio, a família ia perder status, não é? A família ia perder receita, porque o patrimônio desorganizado, a organização pós-morte, ela é violentamente mais difícil, ela é mais cruel, ela é mais dilapidadora, não é? Ela faz com que você perca boa parte do seu patrimônio. Então, é preciso que a gente pense logo cedo na organização do patrimônio, na organização da estrutura familiar, juntar esses dois pilares com a situação da gestão do negócio e começar a formar a estrutura dos nossos sucessores, não é? Quem vai ficar na lida do dia a dia, quem vai comandar o negócio, não é? Aquele que vai apenas participar da sociedade e apenas fazer as suas retiradas, não é isso? Aquele que vai ficar à frente da comercialização, não é? Aquele que vai ficar à frente da produção. Então, todos esses aspectos, quem é o administrador, todos esses aspectos nós poderemos organizar. Isso faz com que você proteja os seus bens, faz com que você mantenha a sua família unida, né, em torno de uma administração permanente, duradoura, segura, eficaz, através do seu mando, do seu comando. Não é? Não muda nada, apenas você se fortalece, você se organiza, você se planeja e mantém a sua família em torno de você unida. Certamente adiante você não terá problemas, não é? Certamente quando você passar, os seus entes queridos não terão problemas, porque você vai estar deixando tudo muito bem organizado, não é? E um planejamento patrimonial e sucessório, ele não é para vigorar apenas quando você se for, mas é para que em vida você goze de uma extraordinária eficiência tributária, societária, para que você possa experimentar a paz em família, para que você possa começar a ver e ter certeza de que o seu legado ele vai se perpetuar por outras gerações. Por tudo isso, meu amigo, procure uma consultoria em planejamento patrimonial e sucessório. Procure conhecer esses sistemas de planejamento patrimonial e sucessório. Isso é muito importante para cada um de nós. Se nós queremos que o nosso legado ele se perpetue, se nós queremos que os nossos bens estejam protegidos dos reveses da vida. Eu não quero aqui dizer que você vai, dentro do ordenamento jurídico, adquirir uma blindagem do seu patrimônio contra tudo e contra todos. Mas você vai sim estabelecer uma extraordinária escala de barreiras protetivas para que os seus bens não sofram, digamos assim, um revés que um dos sócios, que um dos seus herdeiros, ou que a sua sócia, ou que o seu sócio venha ter na vida. Esses bens eles não serão atingidos. Eles dificilmente eles serão atingidos, porque eles estarão extraordinariamente protegidos, dentro de uma excelente barreira de proteção. Então, isso é muito importante. Você saber que os seus bens estão protegidos e que sua família está em segurança, não é? Por exemplo, você, na sua estrutura familiar, você tem filhos casados, tem genros, tem noras, você se preocupa com, digamos assim, com o rumo do casamento de algum filho, não é? Você saiba que você estará protegendo os seus bens, dando segurança à sua família e assegurando que esses bens passem unicamente para os seus filhos. Você não estará dividindo esses bens com genros e com noras. Adiante, quando você passar, se os filhos quiserem, então eles poderão trazer as esposas, trazer os maridos para dentro dessa estrutura societária, se eles quiserem, não é?
Mas em vida você não estará protegendo nem genros nem noras, você estará protegendo unicamente seus filhos. E essa, infelizmente, é uma grande preocupação da maior parte das pessoas, porque no mundo moderno que nós estamos vivendo, com todas essas formações familiares, não é? Nós estamos observando as famílias, o caminho natural que as famílias estão seguindo. A gente não pode ter certeza absoluta que, digamos, uma união seja duradoura para a vida toda. E nós sabemos as sequelas, as dificuldades e as consequências de uma dissolução matrimonial, não é? As consequências patrimoniais, as consequências emocionais. Então, tudo isso poderá ser devidamente planejado e organizado por você ainda em vida. Então, é por todos esses motivos que eu lhe digo, você precisa, como eu preciso, como todos nós precisamos, fazer nosso planejamento patrimonial e sucessório. É uma forma de proteger os nossos bens e dar segurança à nossa família, além de ter certeza quase que absoluta da perpetuação do nosso legado, certeza de que o nosso legado, certamente, ele passará para outras gerações.